Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, e hoje nós temos uma aula incrível de Paz 2. A relação entre o tema da redação e as obras. A importância das relações. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, peço que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e que também ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós estamos aprontando aqui até a prova do PAS, beleza? Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que aqui na Help nós temos um método próprio, tá? Então a primeira coisa que você precisa para assistir as nossas aulas, assisti-las bem assistidas e bem feito mesmo, era entender que a gente tem um método Cornell aqui que serve para sistematizar as informações que nós estamos passando. Então, primeira coisa, cabeçalho, coloque a data de hoje, que eu não sei que dia é, porque você pode assistir em qualquer dia. Coloque o nome da matéria, que é língua portuguesa, e o conteúdo, a matéria é redação, né? Vamos colocar redação, e o conteúdo é sobre relações entre o tema de redação e as obras, beleza? Bom, a revisão. A revisão é o espaço para você colocar suas palavras-chave. As anotações servem para você colocar em tópicos ou parágrafos, da forma como você quiser, aquilo que eu estou falando que você julga pertinente e necessário. E o resumo é a sistematização de tudo, do conteúdo, das dúvidas que você teve e também das relações que você pode fazer. Se você ainda não tiver conhecido o método da Help Educação de como estudar, nós temos um vídeo que eu mesmo gravei somente sobre a forma como você deve estudar para otimizar os seus estudos. Não existe passo fácil, não existe método fácil e milagroso. Tem que ser trabalho e trabalho duro. Mas pelo menos com esse trabalho duro aqui, você trabalha menos e com mais eficiência, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro tópico com que nós devemos aqui trabalhar. As obras se dividem em artes visuais, audiovisuais, em músicas, em teatros e em textos. Bom, quando a gente está pensando então esses tipos de obras, nós vamos perceber que o PAS ele é multimodal. Então, uma hora a gente vai ter um Cota não é esmola, para o PAS 2, outro momento nós vamos ter Moema, que já é uma obra visual, né? Nós podemos ter também textos do Machado de Assis, poemas, poesias, nós podemos ter também filmes, não é? Então você veja que as obras elas são divididas em formas distintas. Mas, professor, o que é mais interessante a gente perceber? É interessante perceber que essas obras, elas reunidas, podem apresentar um sentido macro, beleza? Então, o primeiro tópico para que a gente comece o nosso debate aqui, comece a nossa discussão é: as obras se dividem em artes visuais, em audiovisuais, em músicas, em teatros e em texto, beleza? Se você ainda não tiver copiado, é só dar uma pausinha aí e depois copiar certinho. Bom, tópico 2. O tema da redação partirá dos sentidos que a união das obras apresenta, tá? Então vamos supor que você tem aí 20 obras. Pais 1, Pais 2 e Pais 3. Se a gente consegue juntar essas 60 obras, a gente consegue dividi-las por eixos temáticos, tá? Então, o que quer dizer? Que o PAS UNB ele vai fazer com que você trabalhe o texto de uma perspectiva que já foi explicada, tá? Então, você pensa comigo aqui. Se você tem textos literários, se você tem obras, se você tem músicas, se você tem teatros, você vai conseguir observar que a união dessas diversas obras vai provocar e vai promover um sentido que perpassa todas elas, tá? Então, o sentido dessas reuniões aí cairão na sua prova de redação, beleza? Tópico 3. Seguem-se eixos temáticos os quais são perpassados pelas obras e pela união das obras, né? Então você observe aqui comigo os eixos temáticos. Eixos temáticos: economia, saúde, política, educação, eixo social, tecnológico. Então, assim, são eixos sociais diversos que compreendem textos, músicas, filmes, livros diversos, tá? Então a gente já por aí começa a perceber que tudo aquilo que a gente consome, eu consumi um TikTok agora, eu fui lá ver o Miranha, né? Que é o Homem-Aranha, né? Eu fui lá assistir um filme X, uma série X. Então, todos esses elementos, eles podem ser elementos para trabalhar com a sua posição dentro do tema futuramente, porque é assim que o PAS ele se organiza. Tudo bem? Seguem-se os eixos temáticos, então as obras
músicas, teatro, textos audiovisuais que estão lá como obras da matriz, elas são divididas em eixos temáticos. Então é ter a malícia de já, na hora que, por exemplo, o professor Guilherme, que trabalha aqui com as obras literárias, né? É ter a malícia de, na hora que ele estiver trabalhando com um texto, você, opa, esse texto literário aqui, ele pertence ao eixo temático X e ao eixo temático Y. Então, assim você vai fazendo essa organização aí, beleza? Tudo bem? Tópico 3. Tópico 4. Observar bastante o tipo textual, tá? Tipos textuais que podem vir a cair: dissertação, descrição, narração, argumentação e instrução. E gêneros textuais: resumo, carta e propaganda. Então nós temos aí basicamente esses 8, mas são muitos e muitos mais mesmo, né? Assim, é bem definido mesmo a quantidade, por exemplo, de gêneros textuais. TikTok é um gênero textual, Instagram é um gênero textual. Então o que nós podemos pensar aqui? Nós temos as obras, elas são relacionáveis e são relacionáveis por meio de um eixo temático, e esse conteúdo relacionável por meio de um eixo temático precisa ser estruturado em um tipo de texto ou em um gênero textual, tá bom? Então, a relação entre o tema da nossa redação e as obras, ela é muito importante, porque é de lá que o nosso tema vai sair. Beleza até aqui? Na paz? Sucinto, rápido, 4 tópicos para você copiar de maneira bem tranquila, que agora a gente precisa fazer uma atividade, beleza? Vem comigo aqui. Relação, temas e obras, beleza? Se nós estivéssemos numa prova de redação, se o tema fosse a evolução feminina, você poderia usar o meu cupida gari, só me traz lixo, 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 você é a prova disso. Você poderia usar? Você acha que esse tema de redação, a evolução feminina, poderia ser embasada por meio de Meu Cupida Gari de Marília Mendonça, a rainha do sertanejo? O que você acha? Com certeza é verdadeiro, tá? Nós poderíamos sim. Então você veja que o Meu Cupida Gari, por exemplo, é uma obra trabalhada lá no País 1, tá? E que poderia ser utilizado. Bom, vamos avançar um pouquinho. Verdadeiro ou falso aí? Se o tema fosse o trabalho na sociedade contemporânea, você poderia usar a entrevista com Maria Teresa, ex-escrava? A entrevista com Maria Teresa, ex-escrava, é uma relação que está no PAS 2, tá bom? Porque é o PAS 2, né? PAS 2 que vai pegar esse período aí escravagista do Brasil. Você acha que com esse texto, com essa obra, você acha que você conseguiria defender o trabalho na sociedade contemporânea? Com certeza, né? Então você veja, as nossas obras, elas são divididas de acordo com os eixos temáticos. Então é importante conhecer as obras e os eixos temáticos, né? E uma perguntinha aqui simples. Se o tema fosse os direitos à infância, você poderia usar Aos Olhos de uma Criança, do Emicida, que se eu também não me engano, é uma música que está presente também lá no País 1, tá? Vocês que estão aqui fazendo o País 2, com certeza fizeram o País 1, né? E aí, essa obra faz parte de lá. Então, o que eu quero dizer? O País 1, 2 e 3, como eu disse anteriormente, todos eles têm essa configuração de obras e eixos temáticos. Então, com certeza, nós poderíamos sim, né, trabalhar com Aos Olhos de uma Criança se o tema fosse os direitos à infância, beleza? Aí, depois que nós tivemos aqui toda essa padronização, tivemos toda essa aula, eu queria que você visse aqui o materialzinho bonitinho que nós fizemos para você. Essa aqui é uma ficha curta. Se você ainda não assistiu, de novo, né, a nossa aula de como estudar, eu sugiro que você assista. Bom, as obras se dividem em artes visuais, em audiovisuais, em músicas, em teatros e textos, seguem-se os eixos temáticos, o tema da redação parte do sentido, e aqui tem todos os tipos e os gêneros textuais que o PAS ele apresenta para a gente. Então, para que serve essa ficha curta? Ela é uma sistematização e revisão de conceitos mais específicos. Vai dividir essa folha aqui em 4 quadrantes para ficarem iguais e revisar isso aqui sistematicamente. A outra forma de você sistematizar todo esse conteúdo que eu acabei de passar para você é trabalhar aqui com o mapa mental. O mapa mental, ele já trabalha aqui, ó, com uma revisão de conceitos que é mais abrangente, tá? Então veja, se a gente tivesse aqui o tema A Esperança é o Sonho do Homem Acordado, como foi o do País 2 do ano passado, né?
A gente poderia usar Guevara Vivo ou Morto, que é uma obra artística, né, visual. Cota não é esmola, que é uma obra musical. Noite Estrelada, que é de Van Gogh, que também é uma obra visual. E a gente tem Pai contra Mãe, que é um texto de Machado de Assis. Então a gente tem aqui que a esperança é o sonho do homem acordado. Nós poderíamos passar por todas essas obras. E essas obras trabalhariam com esse sentido de a esperança é o sonho do homem acordado. Veja os eixos aqui, porque tudo que a gente trabalhou como conceito, a gente está sistematizando aqui. Eixo político, eixo econômico, eixo de saúde, enfim, são muitos eixos, não dá para a gente falar de todos, né? Bom, as obras acima combinadas evidenciam aspectos positivos e negativos da esperança em muitos contextos. Então, é uma perspectiva para ficar de olho e revisar. E a dissertação implica apenas uma evidenciação de um ponto de vista, sem a necessidade de comprovação, sem a necessidade de apontar as esperanças de um modo argumentativo, tá? Ou seja, defender que aquele ponto ele é uma esperança. Não, você só precisa apontar as esperanças e apresentá-las apenas, beleza? E por fim, nós temos aqui mais duas coisas importantes. A terceira é a nossa ficha de erro. Então, quando você recebe o feedback lá da Help Educação, que as nossas correções são gravadas por vídeos, em que nós comentamos linha por linha, lá a gente salienta os desvios gramaticais, de coesão, de conteúdo, de estrutura. Então, você pode colocar os seus desvios aqui e ficar olhando para eles. Por quê? Porque essa ficha de erro ela é uma revisão e resolução de erros já cometidos. Saber onde você está errando é fundamental para que você não erre mais. Então, aqui também tem um material didático para que você consiga fazer essa organização e essa revisão aí. E, por fim, o projeto de texto, definição das informações a serem trabalhadas no seu texto dissertativo e a organização da apresentação das ideias aí pensando no texto A Esperança é o Sonho do Homem Acordado, né? Então a gente tem realizar 4 sinônimos para cada palavra-chave, ler os textos motivadores e levantar os repertórios socioculturais, definir a sua opinião, né? Sua opinião é de que a esperança é o sonho do homem acordado? Não é? Você acha o quê? Quarto, definir o repertório sociocultural para contextualizar a introdução. E, por fim, definir a opinião do desenvolvimento 1 e definir a opinião do desenvolvimento 2, beleza? Então, se você também não tiver assistido a essa aula de como fazer um projeto de texto, porque na hora que você pega a sua prova de redação, você tem que fazer um projeto de texto, você pode clicar aqui que vai aparecer para você o vídeo, beleza? Bom, se você quiser ter acesso a esses materiais que a gente deixou aqui e muitas outras coisas, você precisa acessar o nosso grupo do WhatsApp. Você encontra o link para acesso aqui na descrição deste vídeo, beleza? Se você tiver tido dúvidas, se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você, enfim, quer dialogar comigo, coloque aqui nos comentários que eu estou aguardando você, beleza? Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda que você precisa.